Olá, meus amigos incansáveis, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, me chamo Murilo Navarro, sou médico, também sou empreendedor, também sou investidor. Porém, somente hoje, nós não estamos falando sobre esse tema. Não. Hoje o tema é uma paradinha que nos acompanha desde que nascemos. Rapaz, desde que nascemos. Esse negócio nos persegue, né, incansavelmente. Estou falando do fracasso, meus amigos. O fracasso. Mas como assim, Murilo? Como esse fracasso nos persegue? Eu vim começar a fracassar depois que eu entrei no colégio, depois que eu cheguei na vida adulta. Não. Negativo. Nós, enquanto seres humanos, fracassamos desde que começamos a engatinhar. Exatamente. Quantas e quantas vezes, né? A gente, ao tentar aprender a caminhar, nós não fracassamos, né? Até termos êxito. Pois é, falei para vocês. Mas é o seguinte, antes de começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de pedir para vocês que ainda não estão inscritos no canal, que se inscrevam, né? Que se inscrevam, que ativem as notificações, que curtam o vídeo, que compartilhem esse vídeo pelo menos com 5 pessoas aí, né? E que assim vocês possam estar ajudando essas pessoas a conhecer um pouquinho mais sobre o fracasso e as adversidades que esse nos levam, tá? Mas então é isso aí. Quantos aí de vocês, né, durante a infância ali, a juventude, não se pegou naquela situação onde nossos professores nos condenavam simplesmente porque nós estávamos tentando fazer alguma coisa que na nossa cabeça estava correta, mas que para eles não era nada correto, né? Era um fracasso, né? Então, naquele momento estávamos fracassando enquanto alunos. Ou quantas vezes não nos pegamos sendo repreendidos por nossos pais, né? Por estarmos não dando conta de resolver aquela tarefinha de matemática complexa, né? Ou aquela tabuada medonha de 8, de 7, terrível, não é? Ou quantas vezes aí não fomos repreendidos e fracassamos ali ao tentarmos tirar uma boa nota na prova e por algum motivo que, né, só Deus sabe, a gente não conseguia tirar essa nota e éramos repreendidos e fracassávamos também. O pior, né, meus amiguinhos? Pior. Quantas vezes aí neguinho não reprovou? Rapaz, o cara já foi fracassando como aluno um ano inteiro, né? Todo o trabalho de um ano foi perdido naquele momento. Exatamente. Ou pior, né? Quantos aí não foram repreendidos, né? E quando tentavam responder uma perguntinha correta para a professora, se achando o máximo, e naquele momento, não levantar a mãozinha, na hora de responder a pergunta, respondeu bobagem e acabou sendo repreendido, se sentindo um lixo, se sentindo um fracassado, né? E ao sentar na cadeira, vendo aquela galera, aqueles olhares maldosos, né? Julgadores te olhando, você se pensou assim: rapaz, eu nunca mais levanto o dedo para responder nenhuma pergunta. E assim você fez durante toda o seu colégio, o seu colegial, durante toda a sua faculdade e durante toda a sua vida. Rapaz, essa parada é tão louca, que a gente pega isso, guarda isso para si e leva isso para a vida, né? E passamos uma vida inteira nos julgando e nos culpando por fracassos, né? E no primeiro momento, né, que o fracasso surge, a grande maioria das pessoas pensam em desistir, simplesmente porque tem esse complexo de fracassado, né, no seu estigma lá atrás, na sua infância, na sua juventude. Porque para aquelas pessoas, erroneamente, fracassar era errado, fracassar era um sacrilégio, né, meus amigos? E a gente sabe que não é bem assim, né? Nós temos alguns exemplos de pessoas fracassadas, né? Uma delas que eu admiro muito, é o Elon Musk. Para quem não conhece, o Elon é hoje o cara mais rico do planeta, né?
Mas ele é muito mais do que só dinheiro, né? O William é um cara incansável, assim como muitos de vocês. O William é o cara que inventou o PayPal há anos atrás, né? Foi um dos cofundadores do PayPal, aquela plataforma de pagamento, uma das primeiras da internet. E quando ele saiu do PayPal e pegou uma grana, ele investiu todo o seu dinheiro em 3 empresas, ou seja, ele foi tentar fracassar em 3 empresas. A primeira era a SolarCity, uma empresa de energia solar. A segunda é a Tesla, que todo mundo conhece, carros eletrônicos. E a terceira é a SpaceX, a maior empresa privada de foguetes do planeta, né? E no determinado momento, nessa última, né, não vou nem me alongar na segunda, porque na primeira ele sempre empatou, né, mas a terceira, que é a SpaceX, ele fracassou muito. Ele, num determinado momento da sua trajetória, ele fracassou 3 vezes e ele só tinha dinheiro para 3 foguetes. E ele se pegou numa situação terrível, na qual, se ele fizesse mais um lançamento e desse errado, ele estava enrolado, né? Ele tinha que passar o chapéu. Mas o que ele fez, na primeira adversidade, ou melhor, na quarta adversidade, na terceira adversidade que ele estava tendo, ele não desistiu e conseguiu lançar o seu primeiro foguete, né? Subindo e descendo de ré, meus amigos. O cara conseguiu dar ré no foguete. E então ele não desistiu, né? Ele soube aproveitar aquele fracasso, né? Outra pessoa que também fracassou muito. O nome dela não é Jennifer, não, brincadeira. Outra pessoa que é muito conhecida por seus fracassos é um carinha chamado Henry Ford. O Henry Ford é um cara que fracassou 3 vezes, meus amigos, antes mesmo de construir a sua empresa mais famosa, a Ford Motors, né? Que foi considerada durante muitos anos a empresa mais valiosa do planeta, né? Fazendo com que o Sr. Ford se tornasse um dos homens mais ricos de uma geração. Meus amigos, olha só, o Henry Ford se sentia um fracassado, porém ele não desistiu. Ele continuou perseverante nos seus propósitos e seguiu adiante. O outro cara que fracassou demais também, esse aí foi um dos maiores fracassados da história da humanidade, é o nosso querido amigo Thomas Edison, meus amigos. Thomas Edison, de lançar a sua primeira invenção, a mais célebre de todas, a lâmpada elétrica, fracassou miseravelmente 1000 vezes. Exatamente, meus amigos. Fracassou 1000 vezes, cara. Já pensou um cara fracassar 1000 vezes, tentar fazer uma mesma coisa 1000 vezes e não conseguir? Rapaz, esse foi o Tomás. Além de fracassado, insistente. E graças a Deus que ele persistiu, porque é graças a eles, né? Hoje não, a gente quase não usa essas lâmpadas, mas foi por causa dele que outras pessoas tiveram a ideia dessas lâmpadas mais modernas, né? Mas graças a ele, a energia elétrica chegou na casa de milhões de pessoas, né? Para não falar bilhões de pessoas. E ele transformou uma época, né? Transformou uma geração. E também tem euzinho aqui, né? Que também fracassei várias vezes durante a minha vida. Eu posso pontuar aqui vários momentos nos quais eu fracassei miseravelmente. Um deles, né? Foi quando eu tentei prestar o vestibular. Para quem não me conhece, eu antes de fazer medicina, eu fiz 3 anos de enfermagem, mas sempre focando ali em medicina, e no determinado momento não conseguia passar de maneira alguma na prova, e numa dessas sei lá quantas prestadas de vestibular, eu fui fazer uma prova e, rapaz, eu fiz essa prova e eu tava sabendo tudo, mas por eu ser uma pessoa muito acelerada, né, muito elétrica, eu acabei marcando as questões errado,
mesmo sabendo todas as respostas. E, rapaz, e abaixei minha cabeça e chorei, sozinho no quarto, lá em Gurupi. Eu lembro como se fosse hoje, porque esse negócio aí foi uma virada de chave na minha vida. E aí eu parei para pensar e ressignifiquei aquela reprovação no vestibular e fiz daquelas lágrimas, né, motivos de vitória, né? E o que eu e esses caras todos tivemos em comum, né? Eu vou me colocar aí ao nível deles, né? Mas só para a nível de comparação, cara, é que todos nós, né, aprendemos com fracasso, né? Todos nós pegamos o fracasso como lição e tentamos não repetir o erro, né? Mas se pudéssemos repetir, ou se fôssemos repetir, que repetíssemos de outra maneira, que fracassássemos, desculpa, que nós fracassássemos de outra maneira, a não sendo daquela que a gente estava acostumado a fracassar, né? Então, meus amigos, é isso que eu tenho, essa mensagem que eu tenho para deixar para vocês aí. Se vocês desejam muito fazer uma coisa, toquem o barco, não preocupe-se com fracasso. Se você está preocupado com fracasso, dificilmente você vai conseguir ter êxito nas suas escolhas, nos seus sonhos, nos seus propósitos, porque o fracasso faz parte do processo, né? Eu poderia ter fracassado 10.000 vezes, meus amigos, eu poderia ter fracassado 10.000 vezes lá tentando fazer aquela prova. Eu só precisava passar uma vez, né? E é isso que vocês têm que ter em mente. Vocês podem fracassar quantas vezes vocês quiserem, né? A única coisa que vocês precisam entender é que vocês só precisam acertar uma única vez. E eu tenho certeza, quando você acertar essa única vez, vai acontecer uma transformação tão grande na vida de vocês que vocês vão se achar os caras mais fodásticos de todos. Uma coisa muito importante que eu tenho que falar sobre o fracasso é o seguinte: o fracasso ele ensina, ele educa, né? O fracasso nos coloca numa posição de humildade, bem diferente das vitórias, né? Quando a gente é vitorioso em determinadas coisas, a gente acaba ficando um pouco soberbo, né? Subimos em cima do salto e acabamos perdendo aquela essência, né, do início. Então às vezes é bom a gente fracassar mesmo quando estamos por cima da carne seca, como aconteceu comigo várias vezes, para que eu pudesse repensar algumas coisas, né, e me colocar de novo, né, no caminho correto, né, e não naquele caminho que às vezes eu estava tomando, tá bom? Mas é isso aí, esse é o videozinho que eu quero deixar para vocês essa semana a respeito do fracasso. Desculpa aí, não tá editado, não tá nada, foi de bate pronto. Tô voltando de São Paulo aqui e eu queria deixar esse vídeo com vocês, né? Então espero que vocês tenham gostado. E se vocês já fracassaram aí alguma vez, comente aí, mande um recadinho para mim. Vou deixar ali o link do Instagram para que vocês possam me seguir aí, quem não segue, e me mandar uma mensagem lá, tá bom? Tô todo ouvido para escutar o que vocês têm a dizer. Então, um super beijo para vocês e até a próxima semana, meus amigos. Fiquem com Deus.